Fala Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Hoje estou eu aqui apresentando o William Solon, junto com o presidente da Alumni DF, junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. Fala Demolei DF. E hoje a gente está aqui, Alone, olhar para vocês aqui, né? Digamos assim, Alone, porque indo nessa vibe assim, de retrospectivas das organizações, a gente teve a ideia também de fazer a retrospectiva da Alumni DF, né? 2023, mas também um pouco mais focado desde quando a gente assumiu a gestão, né? Exatamente. Foi um ano bastante... 2023 foi um ano bastante cheio, né? Nós fizemos muita coisa em pouco tempo, né? Nesses primeiros 6 meses que, assim, valem ser compartilhados com vocês, e também vale a pena a gente compartilhar o ano da Alumni. É tipo um relatório, né? Como um todo, exato. É um relatório em formato de vídeo aqui pra gente divulgar o trabalho da Alumni, né? Que uma das missões desse podcast, querendo ou não, também é essa, né? A divulgação do trabalho da Alumni, o que é a Alumni, o que faz a Alumni. E é isso, desde do último semestre da gestão do nosso ex-presidente Sampaio, né, Matheus Sampaio, ele também realizou várias coisas relevantes que valem ser pontuadas. Então, nessa retrospectiva nós vamos falar um pouco sobre o ano de 2023 para a Alumni. Perfeito. Então, vamos lá. Acho que, como todos sabem, porque a gente já cansou de falar isso, a gente dividiu a Alumni em 3 partes, né? Exato. Apoio interno, a parte de confraternização e filantropia, né? A gente achou que é o mais ideal para a gente poder conseguir trabalhar. Exato. Eram os pontos de atuação que nós julgamos, né? Que o sênior que é o lugar do sênior Demolei. Uhum. E, bom, para poder começar... a gente pode falar que a gente começou, deu início na campanha de excelência. Exato. Né? A gente teve alguns colégios aí participando, o projeto de campanha de excelência aí, tocado pelo nosso irmão Rafael Torres, junto com o nosso irmão Marcos Vinícius, ambos secretários gerais, né? Quer falar alguma coisa da campanha de excelência? Basicamente, nós falamos em um episódio sobre... né? Mas só fazendo uma retrospectiva, ela vem mais com o intuito de direcionar os colégios ali quanto à missão do colégio em relação a esses valores de alumni, né? Como o próprio William falou, apoiar a Ordem Demolei incondicionalmente, realizar confraternizações e também fazer filantropias, certo? Não precisa ser algo institucionalizado ali e tal, porque a gente sabe que muitos colégios não têm essa formalidade, né? Sim. Mas é mais para deixar certinho, né? Sim. E passando pro próximo, né? Dizer que Exato. eu estou acompanhando pelo plano de gestão, daqui a pouco a gente vai acompanhar pelo Instagram e tudo mais, enfim, Isso. tem muita coisa para poder falar. Alumni presente, que eu acho que também é um ponto forte dessa gestão, né? Com certeza. Óbvio que veio das outras também e tudo mais, mas a gente quis dar uma focada a mais nisso, que é dos sêniores Demoleis estarem presentes nas reuniões Demoleis, não só nas reuniões Demoleis, mas também na maçonaria como um todo, né? Exato. Não necessariamente iniciando, mas tá ali presente no âmbito maçônico da família maçônica, né? Então, qualquer evento Demolei que a gente for hoje em dia, é praticamente impossível não ter um sênior Demolei, né? Exatamente. E Regular. é uma coisa que o Sampaio sempre falava, né? Vá e espalhe a palavra da Alumni. Exato. É uma coisa que nós focamos, assim, colocamos nossa mente nisso, essa gestão. Então, basicamente toda a reunião que nós fomos, nós conseguimos trazer esclarecer, né, certos pontos de atuação da Alumni DF e reforçar também os que já estavam esclarecidos, certo? Sim. Bom, tem várias coisas aqui, eu tô meio que deixando os que a gente vai mais demorar para falar por último.
Mas importante também falar do Memórias Demolei DF, né, que a gente não necessariamente começou nessa gestão, mas é importante também... Nessa gestão não, nesse semestre. Nesse semestre, no último semestre. Deixar registrado que esse semestre que a gente vai começar esse projeto, a gente está tentando deixar tudo fechadinho, tudo bonitinho, para a gente poder lançar um projeto bem legal assim, para vocês, não lançar de qualquer jeito. Querendo ou não, tem como em quase todo final de episódio, eu peço para vocês enviarem fotos para a gente guardar nesse acervo e postar enfim, para as pessoas que estão interessadas. Nós recebemos um material muito denso, né, de foto antiga, só que as fotos elas precisam ser escaneadas. E aí nós estamos escaneando, né, estamos fazendo todo esse processo de curadoria, digamos assim, para apresentar, né, para vocês. Sim. Pô, e vamos sair um pouquinho do apoio interno, né, antes da gente voltar. Para poder falar dos projetos maiores, assim. Vamos para a questão de confraternização. A gente teve o pontapé aí da comissão de eventos liderada pelo nosso irmão Pudim, Gabriel Melo. E a gente teve o primeiro aí, se não me engano, foi em outubro, né? Se não me engano, foi em outubro. Outubro a gente teve o boteco já da segunda divisão, que está prometendo que logo menos vem mais, tá? Então fiquem ligados. O que é o boteco da segunda divisão, Carlos? Tendo essa comunhão, a congregação entre os senhores, nós estabelecemos encontros e também, focando nisso, a periodicidade, certo? Então, encontros maiores e encontros menores com um espaçamento menor de tempo. O Boteco da Segunda Divisão, ele é um evento que não se propõe a falar de nada em relação à Ordem Demolei. Obviamente, nós podemos tratar de alguma coisa e tal, mas é para ser de forma mais leve. Então, é mais assim, para a gente saber como é que o irmão tá, como é que anda a vida, de repente encontrar um irmão que a gente não vê há muito tempo, sim. Né? E que já encontramos, né? Que já encontramos, verdade. Tendo... A gente só fez até agora uma edição, né, do Boteco da Segunda Divisão, mas teve uma segunda por causa do Elode. Né, o Capítulo Gama fez um encontro e acabou que chamou a gente, algumas pessoas da diretoria da Alumni DF e de outros colégios também foram, e a gente pôde presenciar o sucesso disso, né? Teve um espaçamento aí, vamos colocar assim, 2 meses, né? Acho que sim. Até menos. Foram 2 meses. Foi. 2 meses. E é isso. O Boteco da Segunda Divisão, ele tem esse propósito, congregar os irmãos mais ou menos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Sim. Mas com uma regularidade um pouco maior. E é muito interessante, tipo... que o próprio colégio realizou. Então, assim, fica de incentivo aí para os próprios colégios, não necessariamente esperar a Alumni DF pedir, mas fazer a própria confraternização de vocês. Tipo, não necessariamente precisa ser da mesma forma que a gente faz, mas só de se encontrar e conversar, congregar. Quase que não sai. Congregar, para poder unir, né? E esse ano ainda vai ter o nosso encontro de sêniores demolidos do Distrito Federal, que vai ser o acampamento do Vasco. Exato. E a Costelada. Exato. Esses eventos maiores. E entre eles, obviamente, os botecos. Né? Sempre em lugares diferentes, contemplando principalmente as áreas que tem capítulo, né, próximo. Então, já teve agora na Asa Sul. O próximo, a gente tá vendo algum lugar assim, um pouco mais longe, né? Como Taguatinga, pode até ser também o Bandeirante. A gente Exato, Águas Claras, Vicente Pires. Sempre um lugar que tem um capítulo, a gente vai fazer ali próximo pra ninguém se sentir de fora, né? Sim. E aí, fechando essa parte de confraternização,
indo para as ações sociais aí que está sendo liderada pelo nosso irmão Vinícius Leite. Juntamente com o nosso irmão Vitor Labosier, ambos secretários de ações sociais, né? Exato. A gente já teve 2 filantropias aí, uma que foi participando junto e a segunda já ajudando na organização, né? Exatamente. De uma filantropia em si. A primeira foi com o Vitor Labosier. A primeira, o nosso irmão Vitor Labosier, ele realizou junto com a... Ele não, né? A Alumni DF realizou junto com uma ONG, né? Que tem um projeto bem legal em diversas áreas. E pro Dia das Crianças, eles fizeram um dia para uma creche, certo? Lá levaram brinquedos infláveis, presentes, fizeram um lanche, né, lá para as crianças e também teve esse momento para brincar ali com as crianças e tal. Foi bem legal. Vocês podem dar uma olhada mais ou menos lá pelo dia 12 de outubro no nosso Instagram. Tem um registro, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena também a gente ressaltar foi que uma das primeiras coisas que aconteceram na nossa gestão foi a nossa visita nesse evento da FAB. Ah, né? sim. Asas Abertas, se eu não me engano. Acho que foi. Portões Abertos da FAB, na verdade. Eu, juntamente com nosso tesoureiro adjunto, Gabriel Pudim, nós fomos nesse evento junto com outras paramaçônicas, né? Tinham PJistas, tinham Filhas de Jó, se eu não me engano também Arco-Íris, e também Irmãos Maçons, todos reunidos ali no intuito, né, de conhecer um pouco mais sobre a Força Aérea Brasileira, né? Querendo ou não, trazendo um pouco esse amor à pátria, né, que nós temos, né, digamos assim. Sim. E teve outra filantropia, que foi a da ação social de Natal, né, ação de Natal, junto com o Rotaract, certo? Interessante também que a gente depois vai gravar um episódio junto com a Secretaria de Ação Social para a gente poder contar mais sobre como é que está sendo o trabalho dessa comissão e tudo mais. Mas assim, a ação foi um sucesso. A parceria com o Rotaract deu super certo e vamos repetir mais vezes. Com certeza. Né? Já temos outras filantropias marcadas e sendo planejadas para poder serem realizadas esse ano. Então fiquem ligados, caso alguém queira participar, ajudar, seja de qualquer forma, está convidado. Certo? Agora, voltando para o apoio interno, né, que é o nosso carro-chefe da nossa comissão em si, né? Querendo ou não, eu e o William somos responsáveis pelo apoio interno. Então, tudo que diz, né, a respeito de apoio interno, somos nós. Exato. E aí, a gente vem aqui. Eu queria falar agora do podcast. O quê? Não, nada. Queria falar agora do podcast, porque, poxa... foi um sonho sendo realizado que a gente meio que assim, tipo, vamos fazer. Aí a gente colocou muita meta e a gente está cumprindo as metas, sabe? E, assim, desde o início da gestão. Com prazo... No início, a gente planejou um prazo para cada ação. Eu vi quando a gente montou o grupo da chapa. 1º de fevereiro de 2023. Sabe? Então a gente está organizando tem muito tempo. Exato. Então, assim, nós colocamos, por exemplo, nós vamos fazer X episódios sobre X temas e para ser feito em X data, até X data, né? Justamente para a gente ter uma periodicidade legal, uma constância e não ficar... para o projeto não morrer, né? na praia. E é legal, a gente até conversa às vezes sobre isso e fala, é muito louco como o projeto ele tá andando muito bem e hoje a gente tá com 17 episódios já lançados, né? Já lançados nesses 6 meses aí. Não, 4 meses de gestão. Porque setembro, outubro, setembro, novembro, verdade. dezembro. 4 meses. Não, em janeiro agora, né? A gente ainda não lançou. Mas não lançou nenhuma. Ainda não lançou, a gente vai lançar 10 esse mês. É verdade, o último foi do Diego José, se não me engano. Não, então, foi das Paramaçônicas. Exato. Então, assim, pegando do início, né, é muito bonito ver o nosso feedzinho ali no YouTube, porque legal. Já são muitas horas gravadas, e então
primeiro episódio da gente apresentando, depois veio com o gabinete, o Coração do Estudante, a gente fez com os grão-mestres do Godef, Atlético Demolei. Então, assim, tem vários episódios para vocês assistirem aqui e, tipo, desfrutarem. Tem Ponta da História do Capítulo Lealdade e Tolerância. Aí a gente também... Muitos outros vão vir. Sim. No início, é engraçado, né? Começou com a ideia de relatar a história deixar um arquivo, né? Com a história dos capítulos do Distrito Federal. E hoje em dia a gente consegue falar de outros temas também e paralelo, né? É isso. Sim. E a gente viu que tipo, só veio para agregar, porque, por exemplo, as paramaçônicas, a gente chamou representantes de cada paramaçônica que a gente tem aqui no DF para poder falar sobre ela e, tipo, divulgar às vezes o cara inicia, às vezes não sabe o que é, pô, eu quero saber o que é, sei lá, filho de Jó. Vamos lá. Não, tá aqui, ó, tem um podcast delas explicando. Tem quero colocar meu filho, a PJ. Então, ao mesmo tempo também a gente tem os episódios também já das comissões, das partes assim da alumni em si, só falta de filantropia, né? Logo mais vai ter das organizações assim distritais, então a gente tem da Alumni DF explicando plano de gestão, do gabinete da diretoria executiva do Grande Conselho. Exatamente. Sabe? Então assim, tem muito mais por vir. Esperem que pelo menos até o final da gestão a gente vai ter mais de 100 episódios lançados desse podcast. Não deixe de seguir @a voz do sênior. Exato. No Instagram. Lá, a gente tá com a marca de incríveis 170 seguidores. Tá, poxa, pra mim tá 150. 170 seguidores. 92 publicações. Assim, pode ser pouco e tal, mas pro que a gente imaginava, enfim, a gente não muito saiu mais. seguindo ninguém, tipo, gente... super orgânico. Exato, super orgânico. No YouTube 120 inscritos e tudo mais. Exato. E destaque pro episódio que a gente fez com o Antônio Pereira e com o Sampaio, Tonho, sobre o Nobre Rito da Cavalaria. Poxa, esse episódio ficou muito bom. Nesse dia assim, específico, a gente estava aprendendo a mexer com a qualidade da câmera, não saiu tão boa a qualidade, mas o conteúdo do episódio sobressaiu e ele é o nosso episódio mais visto de longe. Exato. O que tá antes dele é tipo tem 100 e tantos. 3 vezes menos. Ele tá com 306 visualizações e é muito bom porque agrega muito. Agrega e divulga, né, o Nobre Rito da Cavalaria, que é um projeto lindo que é recente, né? Sim. Ele tem desde da unificação aí, né, mais ou menos. Então vamos colocar assim 3 anos mais ou menos. O Nobre Rito? Não, o Nobre Rito ele lançou em 2022, né? Que 2021 parou a Sublimes, aí 2022 voltou. 2022, 2023. Então, 2 anos. Quase 2 anos, né? Por aí. E aí a gente também tem um episódio que a gente recebeu aqui também o Diego José, grande mestre nacional adjunto. Exato. Muito bom, foi um episódio emocionante ali. Uhum. A gente teve até alguns momentos que, né, você fica emocionado em ver como que esse período em que a Ordem Demolei do DF ficou separado, a Demolei... No Brasil, né? A Ordem Demolei do Distrito Federal ficou separada. Peraí, eu repeti Distrito Federal 2 vezes, né? Voltando, Ordem Demolei brasileira ficou separada. Ela fez mal. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. E assim, hoje, graças a Deus, somos uma família só. Sim. Né? E aí eu tinha... Sabe aquelas retrospectivas do Spotify e tudo mais? Sim. Eu fiz um podcast. Que era essa surpresa que eu disse que ia te falar naquele dia lá. A gente for gravar o podcast. Uhum. Eu achei muito legal as estatísticas, assim, mesmo sendo, digamos assim, pouco visualização, mas, poxa, pra gente que começou do zero, de forma orgânica, só divulgando ali entre a gente, eu achei, tipo, muito interessante. A gente tem 540 minutos criados de podcast, certo? E isso até o início de dezembro, né? Porque a gente teve mais 5 lançados em dezembro, então deve ter, tipo, muito mais. A gente tem 6 top fãs. Tipo, o cara, tipo, vai escutar podcast, o nosso é o podcast mais escutado desse cara, sabe? Uma pessoa que sempre vem no meu privado perguntar e tal, tá sempre atualizado, é o Parisi. Ah, é? Sempre. Um abraço pra ele. Abraço, Parisi. O episódio mais ouvido do ano foi a história do capítulo Lealdade e Tolerância, parte 1. Cara, que legal. Até então, esse aqui foi dia 1º de dezembro e tudo mais. E aí, top podcast para 6 fãs. Temos 10 ouvintes que nosso podcast está no top 5. E temos 12 ouvintes que nosso podcast está no top 10. Então, poxa, muito interessante.
Pra mostrar? Ah, salve pra todo mundo aí que acompanhou a gente, que gosta aí de ouvir a gente. Muito obrigado. É isso. Mandem mensagem aí, qualquer coisa. A gente grava um podcast com vocês também. Aí que é espaço aberto. Exato. Espaço aberto pra filosofar cultura. Quem pegou a referência pegou. Aí, acho que a gente pode partir pra outra parte do... Uma coisa. É interessante também, enquanto nós não lançamos os outros formatos, né, dos conteúdos do podcast, por exemplo, os cortes, nós também temos boas estatísticas dos Reels. Sim, sim. Né? Os Reels, assim, muita gente sendo alcançada e, Impressiona. impressiona. Querendo ou não, conhecendo um pouco mais sobre, de repente, a história de um capítulo, ou até mesmo Do seu próprio capítulo, né? Exato, a história do seu próprio capítulo. Relevante, né, da Ordem Demolei, porque, querendo ou não, cada Demolei compartilhando a sua experiência, é relevante. E tá contando, né, a história da Ordem Demolei ao seu redor. Então, Exatamente. por isso que a gente pede pro Demolei, assim, contar como é que foi a vida dele, assim, às vezes na Ordem Demolei, porque ele tá contando como é que foi a Ordem Demolei dele... A Ordem A Ordem Demolei ao redor dele, né? né? E aí, outra parte do nosso plano de gestão, que a gente prometeu que deixar as mídias profissionais, as mídias sociais profissionais, né? Exato. E, assim, fazendo um cálculo rápido, desde que a gente começou a gestão em 4 meses, a gente tem mais de 300 postagens feitas, só dessa gestão. Então isso é muito interessante. Isso. Só em um Instagram. Isso. Né? Tem isso. Só em um Instagram. Querendo ou não, nós temos 3 contas hoje, né? Que Memórias Demolei DF, que ainda não tem uma postagem. A Voz do Sênior e Demolei Alumni DF. Sim. E a gente tem vários tipos de conteúdo no nosso Instagram, inclusive sigam aí, Demolei Alumni DF. Sempre tentando ajudar, tipo, pra treinar os Demoleis também, né? A gente, claro, posta nossas visitas e tudo mais. Quem quiser ver, isso tá tudo no Instagram. A gente posta quando é que vai sair episódio de podcast, se a gente vai fazer filantropia, se a gente vai fazer os eventos, as ações de confraternização em si. De modo geral, né? Isso. E a gente tem a parte, poxa, que eu acho muito massa, que questão de instruir mesmo. Então a gente tem explicando no Instagram sobre tudo da Ordem Demolei. Então a gente explica sobre o que é alumni, óbvio. Sim. A gente explica, tipo, como motivar o seu capítulo, dar a experiência do Sênior Demolei para outra pessoa falar, para outra pessoa ouvir, né? Dicas inteligência emocional, desenvolvimento como pessoal, você se programar financeiramente, oratória. também tem oratória, se eu não me engano, de lições de empreendedorismo. Sim, também, gestão né? estratégica. Gestão estratégica, exatamente. Como evitar evasão. Como evitar... Liderança. Exato, liderança também. E também tem, como nós falamos, essa visão de cada Demolei, né? Então, nós selecionamos alguns temas que são muito relevantes para a Ordem Demolei. Com isso, nós gravamos as experiências dos Demoleis, tanto ativos quanto seniores. Na Sim. verdade, ativos não. Seniores. Ato falho. Então, assim, poxa, sigam a gente lá, valorizem isso, principalmente os Demoleis ativos, que isso aqui que a gente faz é pra vocês aprenderem. Tipo, às vezes vocês estão passando lá, viu uma dica de oratória, pô, eu posso usar isso pra poder falar no meu capítulo. Compartilhar sabe? no Pra poder capítulo, apresentar uma exato. cerimônia da luz da vida, a cerimônia das flores. Sim. Seja o que for, tá? A gente, além de postar também, a gente posta vários meios, né? Tanto em imagem quanto em Reels. Logo mais a gente vai fazer cursos também. Posteriormente a gente também pode vir a fazer podcasts sobre isso. Sim, Né? com certeza. Pô, então, se vocês forem lá no Instagram, basicamente tá um resumão ali do que foi a gestão. Só De vocês tudo que a gente está fazendo. Exato. E qualquer coisa assim, a gente tá aberto a tudo, a sugestões, críticas e tudo mais. Só chamar a gente no privado que a gente não tem Cerimônia, com né? isso. Não tem. Vamos lá, vamos Muito conversar tranquilo. e tudo mais. A gente resolve na hora. A gente quer somar, né? Exato. Então vamos trabalhar em equipe. Seguindo nessa linha do apoio interno, a gente não falou dos projetos que a Alumni DF está desenvolvendo junto com a Atlética Demolei. A Atlética Demolei está sendo um forte aliado da Alumni DF nessa gestão, justamente pelo fato de conseguir patrocinar através da venda dos produtos
os projetos, né? Hoje nós temos 3 projetos fortes que são basicamente cada um com um público-alvo. O primeiro é para os que acabaram de iniciar, né? Para os irmãos que acabaram de iniciar, que são as cartas do nosso tio Frank Sherman Land, certo? Em toda iniciação nós entregamos uma carta ali, que o nome do projeto é Cartas do Fundador. Ele vai ter ali um contato primeiro com o nosso fundador. Um pouco mais para frente, ali quando o iniciático ele inicia no grau Demolei, ele vai receber 100% na faixa um ritual do grau Demolei, e o nome desse projeto é Meu Segundo Ritual. Em alusão ao projeto Meu Primeiro Ritual, obviamente. Exatamente. E o terceiro, que eu creio que esse é um dos mais relevantes, principalmente pelo fato do Nobre Rito da Cavalaria ele ser tão novo, né? Então, assim, querendo ou não, a gente ajuda na divulgação e no engajamento do Demolei ativo ali, né? Do Cavaleiro ativo, no caso, em aderir o Nobre Rito, que é Jornada de Excelência. Uhum. Esse projeto é maravilhoso. Esse projeto é maravilhoso. Como eu falei, ele tem o intuito de incentivar que os Demoleis, que os Cavaleiros ativos, eles sigam uma jornada de excelência dentro da trilha do Nobre Rito da Cavalaria. Então, por exemplo, o Cavaleiro, ele entra, é Nobre Cavaleiro, recebe a cerimônia, né, do Cavaleiro da Capela, e tem que fazer a prova do Cavaleiro da Cruz de Salem. Se ele atingir excelência, ou seja, mais de 80% da prova, ele recebe na investidura, né, de Cavaleiro da Cruz de Salem o certificado impresso e também um ritual da cerimônia seguinte, que é Cavaleiro da Cruz de Salem. Certo? Isso mesmo. É certo, isso mesmo. Não, ele recebe o ritual dessa cerimônia, né? Menos Exato. do Capela, que ele vai estar acabando de receber e não fez prova. Exato. Por enquanto, né? Vamos ver se a... Se tiver uma prova, por exemplo, né, para ele pegar o Cavaleiro da Capela, nós vamos entregar também. A gente quer dar por merecimento mesmo também. Exato. Então, assim, são 3 projetos a princípio que eles buscam incentivar justamente o Demolei ativo ali, Demolei ou Cavaleiro ativo, na busca de conhecimento, né? Todos mais voltados nessa questão educacional, né? E também de conhecimento que eu digo saber que existe, aprendizado, né? Né? De aprendizado, da Ordem Demolei. E deixa eu ver, eu acho que... Faltou uma coisa. Questão de iniciação na maçonaria. A gente vai fazer um episódio focado nisso ainda, mas só pra gente deixar relatado aqui. Esse ano foram iniciados mais de 20 maçons. Demoleis na maçonaria. Demoleis, né? Na maçonaria. Maçons que foram demoleis, que são demoleis, né? Sêniores demoleis. Eu um deles, inclusive. Então, assim, isso é um número muito expressivo, porque se a gente for pegar aqui, vou pegar aqui. Se quiser ir falando aí, Carlos. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, por exemplo, teve um iniciado desde o André. Né? Aqui, ó. 2021 foram 5 iniciados. 2022 foram 11 iniciados. E 2023 acho que foram tipo uns 25. Porque desde que a gente atualizou em novembro, tinham 20 iniciados. De dezembro iniciou um tantinho aí. Em fevereiro já vai iniciar mais. Então, assim, só 2023 a gente iniciou mais de 20 pessoas na Demoleis, na maçonaria. Então, isso é uma vitória muito grande, porque a gente tem a representatividade agora na maçonaria enorme. Querendo ou não, nas duas potências, né, vamos colocar assim, em duas potências que receberam Demoleis de uma forma avassaladora. O Grande Oriente do Brasil, nós sabemos que já tem, a isenção, como né? de praxe, né, certos
benefícios para Demolês que vão iniciar, em especial aqui em duas lojas, né, aqui no DF, que é a Fraternidade Universal e a outra Oscar Schindler. Não, certo? tem também Tem no Colemar. Ah, verdade, a Luz Fraternidade. As três que receberam Demolês, né, esse ano de 2023. E da grande loja, nós tivemos a criação De uma loja com esse Adolfo foco. Porta, exato. É justamente uma loja dedicada a recepcionar os Demolês ali na maçonaria, certo? Adolfo Porta, número 45, e Adolfo Porta, se vocês exato. quiserem entender mais como é que foi a criação da loja, quem foi o Adolfo Porta e tudo mais, assistam um episódio que já está postado aí no nosso canal. Exato. A loja Adolfo Porta, número 45, a loja para sêniores Demolês, né? Não necessariamente é só para sênior Demolês, mas é o nosso foco, tá? Faltou mais alguma coisa, Carlos? Eu acho que não. Só para a título de curiosidade, é o episódio número 9, tá? Sobre Adolfo Porta. Em alusão aos 9 Demolês que iniciaram na primeira iniciação. Nada é por acaso. Exato. Na primeira iniciação lá em 1919. Isso. Antes da gente finalizar, eu só gostaria de dar um recado aqui. Nesse mês de fevereiro, no mês que vem, né, a gente vai estar já lançando as nossas camisetas, as camisetas da Alumni DF, tá? Então a gente já tem uma lista extensa de pessoas que falaram que querem a camiseta. Né? E quem tiver interesse, só chamar a gente no privado, eu, o Carlos. Exato. Aí a gente já coloca o nome na lista, porque em fevereiro a gente já vai fazer o recolhimento do dinheiro pra gente poder fazer esse pedido. Exato. Tá bom? Então não percam, vão ter 3 modelos de cores, vai ter verde, azul e preta. A gente vai divulgar as fotos nos grupos pra vocês poderem ficar por dentro. E só entrar em contato com a gente, beleza? Logo mais a gente divulga, fiquem ligados aí. É isso. É isso. Satisfeito. Obrigado a todo mundo aí que tem apoiado a gente, que está acompanhando a gente, não só no podcast, mas na Alumni DF como um todo. Mandar um abraço aqui para toda a diretoria que tem ajudado a gente e também os membros de cada comissão e que está auxiliando também. Tá? Todos vocês fazem parte da Alumni DF e vamos juntos. Exato. E vamos lá, né, para os avisos finais. Não deixe de nos seguir aqui no... Só te interrompendo, agora que eu tô achando muito louco. A gente tem, muita coisa pra falar. Isso porque a gente resumiu muito. A gente foi rapidão, que a gente tá... Vamos ser sinceros, a gente tá meio cansado, que é o terceiro podcast que a gente tá gravando hoje. Mas a gente só fez o relatório de 4 meses de gestão. E a gente ainda tem 1 ano e 8 meses de gestão ainda. A gente não tá nem no primeiro quarto de gestão. A gente sabe que tem muito trabalho, mas... Enfim, nós damos conta. Então vamos lá. Tem muita coisa pra fazer. No mais, não deixe de nos seguir, né, aqui no Instagram e no TikTok, @DemoleiAlumniDF e @A Voz do Sênior. Nós temos, como foi falado, o nosso Instagram de memórias, que é o memórias, @memóriasDemoleiDF. Se você tiver alguma coisa que você ache relevante, interessante, compartilhar com a gente que eu digo toda a família Demolei, nos envie, tanto pelo WhatsApp mesmo, se você tiver, ou lá manda um DM lá no Instagram, a gente recebe as fotos e faz essa curadoria e posta. E aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, comentar, se você achou alguma coisa, né, acha que deve agregar, né, com alguma coisa, e compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, né, que são Demolês também, ou maçons. E tudo isso vai demonstrar para a plataforma que você achou o conteúdo interessante e outras pessoas podem também achar. No mais, é isso. Brigadão. Até mais. Valeu.